A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. E para nós é uma alegria muito grande ter vocês aqui fazendo parte dessa família dos que têm sede de buscar a presença do Senhor através da sua leitura. Amém? Antes de iniciarmos o nosso dia 173, eu quero te convidar, se por acaso você ainda não está inscrito nesse canal, a se inscrever, ativar o sininho das notificações e convidar. Você tem uma missão hoje, é convidar um amigo, pelo menos um amigo e um familiar para fazer parte desse propósito juntamente conosco. Amém? Antes de darmos seguimento à leitura do dia, vamos orar ao Senhor, vamos convidar a presença do Espírito Santo na leitura do dia de hoje. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, e eu quero Te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor. Neste momento, Espírito Santo, eu Te convido a fazer parte dessa leitura junto conosco, nos dá sabedoria, nos capacita para entender e interpretar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós somos carentes da Tua presença, nós necessitamos da Tua presença, Espírito Santo. Neste momento também eu Te peço, visita cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão fazendo parte desse propósito, que estão neste momento iniciando também a leitura do dia juntamente conosco. Pai, abençoa também cada família representada, alcança, Senhor Deus, cada um daqueles que ainda não Te servem, que ainda não Te conhecem, traz para a luz da Tua presença, Senhor Deus, em nome de Jesus, entra com libertação, com cura para aqueles que necessitam de cura, aqueles que necessitam ser fortalecidos, aqueles que estão tristes, alegra, Senhor Deus, no dia de hoje, Pai, que a Tua presença alcance cada um deles, Senhor Deus, em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos então iniciar a nossa leitura de hoje, do dia 173. Amém. Abram então as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 22. Ainda não acabou 2 Reis, mas estamos já no finalzinho. Vamos seguir então hoje com o livro de 2 Reis, capítulo 22, na Nova Almeida Atualizada. Vamos ler então na linguagem NAA. Amém? Todos encontraram? O reinado de Josias de Judá. Versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenham seu encargo à casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Ilquias acha o livro da lei. Versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois, o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo:
vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Uda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então, eles levaram essa resposta ao rei. Dando continuidade no livro de 2 Reis, agora no capítulo 23. Josias renova a aliança. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar os seus mandamentos e os testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. A reforma religiosa feita por Josias. Versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Aserá e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Aserá, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Aserá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou os lugares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, e que ficavam à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifício sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem fermento no meio dos seus irmãos. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque,
o camareiro, a qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. O rei também derrubou os lugares que estavam sobre a sala de Acaz, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como os altares que Manassés tinha construído nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele os fez em pedaços, tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os lugares altos que estavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a abominação dos sidônios, para Quemos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas, cortou os postes da deusa Aserá e encheu de ossos humanos o lugar onde haviam estado. Josias também derrubou o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Aserá. Quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que havia predito estas coisas. Então o rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade responderam: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. Josias disse: deixe-no estar, ninguém mexa nos ossos dele. Assim, deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Josias também tirou todos os santuários dos lugares altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e fez com estes santuários o mesmo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes dos lugares altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. A celebração da Páscoa, versículo 21. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa do Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. A piedade de Josias. Josias também eliminou os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. O Senhor disse: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse: o meu nome estará ali. A morte de Josias. Quanto aos demais atos de Josias e a tudo o que fez, está escrito no livro da história dos reis de Judá. Nos dias de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, marchou em direção ao rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. O rei Josias saiu para lutar contra ele, mas Faraó Neco o matou, em Megido, no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar do seu pai. O reinado de Joacás, de Judá. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbna. Joacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que seus pais haviam feito.
Porém, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei em lugar de Josias, seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim, mas levou Joacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim entregou aquela prata e aquele ouro a Faraó. Mas para dar esse dinheiro segundo a ordem de Faraó, Jeoaquim estabeleceu um imposto sobre a terra. Do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo as suas posses, para o dar a Faraó Neco. O reinado de Jeoaquim de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías, de Ruma. Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. Amém. Livro de 2 Reis, concluído no dia de hoje. Damos seguimento então agora para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira. Todos encontraram? Se não, a gente espera mais um pouquinho. Abram aí as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5. Amém? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia, glória a Deus. A perseguição aos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo:
Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: "Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo." Então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: "Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem." Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: "É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem." Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. O parecer de Gamaliel, versículo 34. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: "Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correrem o risco de estar lutando contra Deus." E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Glória a Deus! Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Eu fico lendo e imaginando, aqueles discípulos na época de Pedro, de todos os apóstolos, quando eles iam pregar e falar da palavra do Senhor e falar de Jesus com autoridade. E eu fico: Senhor, eu quero isso para mim também, falar com autoridade. E é possível sim, tá? Que a gente busque, que a gente ore e peça ao Senhor que nos dê esse espírito de ousadia, que o Senhor nos dê esse espírito de autoridade para proclamar o Evangelho nos tempos de hoje. Amém? Vamos então orar para concluir a nossa leitura no dia de hoje. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore com alegria, com fé, e vamos pedir ao Senhor: Deus, nos usa nesse tempo, assim como o Senhor usava Pedro, assim como o Senhor usava Paulo, para poder propagar o Evangelho e falar do amor de Jesus para aqueles que estão perdidos e sem esperança. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai querido, Deus exaltado e glorificado é o teu santo nome, Senhor. Deus, neste momento, nessa oportunidade de oração, para além de te agradecer, Senhor, por estarmos juntos aqui lendo a tua palavra, eu quero te pedir, Senhor, vem nos encher, Pai, de ousadia, enche-nos, Senhor Deus, de intrepidez, Senhor, para falar da tua palavra, tira todo medo, toda vergonha, Senhor Deus, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que tem tentado nos
nos bloquear, Senhor Deus, de cumprir o ídolo ao qual o Senhor nos chamou. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu intercedo por cada vida, Senhor Deus, aqui presente, cada vida que está ouvindo neste momento essa oração, Senhor Deus, e com a autoridade do nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu repreendo, Senhor Deus, toda a armadilha do inimigo, toda a seta inflamada, Senhor Deus, lançada, Senhor, para colocar fraqueza espiritual na vida dos Teus filhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, continua derramando, Senhor Deus, a Tua graça sobre nossas vidas, graça abundante, Senhor Deus, renovando a nossa fé e a nossa força a cada dia, assim como as Tuas misericórdias são renovadas a cada manhã, Senhor. Assim nós oramos, te entregando tudo, crendo que a Ti, Senhor Deus, é todo poder, a Ti, Senhor Deus, é toda honra e toda glória. Continua conosco, Senhor Deus, e nos traz de volta aqui no dia de amanhã, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor, o dia 173 concluído e a gente tá quase chegando na metade do nosso propósito. E que você continue firme juntamente aqui conosco. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.